Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Wesley, sou psicólogo. Todas as minhas informações estarão na descrição, como CRP. E hoje irei fazer um react, depois irei analisar um videoclipe do TK, Sem Memórias. Esse react foi pedido em um comentário no meu último videoclipe do Nego Max, Eu Não Sou Racista. Então irei fazer o react e depois irei analisar um pouquinho, baseados na minha vivência e também no que a psicologia pode dizer sobre alguns elementos. Então bora lá, ver juntos e depois iremos conversar um pouquinho. O contador de história, TK. Acordo assustado, mano, que horas são? Subi na minha magrela, fui comprar um pão. Na banca de jornal, vi uma aglomeração. Estranhei pelo horário, a movimentação. Senti frio na barriga, tipo uma premonição. Acendi o meu cigarro sem dar muita atenção. Vou seguindo minha meta, voltando pra minha favela. Que dorme pronto pra guerra, dessa sensação. Quando eu tiro o celular do modo avião, já começa a vir milhares de mensagens no WhatsApp. Não para de vibrar, um monte de ligação. Todo mundo comentando, falando da reportagem. Passando ao vivo pelo canal da cidade. Fui correndo a mesma hora pra ligar a televisão. Não dá pra acreditar que o que eu tô vendo é verdade. Meu mano dentro do ônibus com o revólver na mão. Pensa que loucura, hein? Pensa na cobertura. Esquadrão antibomba, viatura isolando a rua. Chamava de irmão, apelido professor. Porque ia de porta em porta distribuindo leitura. O Bob pede calma, ele não quer negociar. Não dá pra confiar nesse pouco de fada suja. Lembra da ditadura? Esse tal coronel Ustra matou o meu avô com maquinários de tortura. Eu falava sobre livro, mas ninguém me Tem pessoas que exaltam a ditadura militar. Por isso eu comprei uma pra vocês me dar atenção. Tô liberando as crianças, vou liberar a mulher. Machucar um inocente nunca foi minha intenção. Pode chamar de aula, pode chamar de sequestro. No final, pra ser honesto, todos vão ter uma lição. Vejo os capitão do mato todo posicionado. O atirado do governo tem fuzil de precisão. Eu prefiro ser atingido pelo tiro do inimigo, mas nunca pela chibata na mão do meu próprio irmão. Nós resiste há muito tempo, não existe descobrimento. Em abril de 1500 começou a exploração. Os portugueses trouxeram a guarda e o espada jesuíta, porque a cruz e a espada foi a única opção. Tu conhece tua árvore genealógica? Nós sofremos de falsidade ideológica. Aí o playboy acha bonito, taca fogo e índio. Esqueceram do Gaudí do povo sem memória. Tu sabe a vida da Anitta, acompanha o Léo Dias, segue a dica da blogueira e os sites de fofoca. Não sabe quem foi Dandara, Ciata, Maria Bonita. Então para de novela e vem pesquisar nossa história pra saber dos bandeirantes que deu nome a essa avenida. É igual esses milícia que nós tem aqui agora. Matou a Marielle, matou o zumbi dos Palmares, escravizava os... Quem matou a Marielle? Meus heróis nunca viraram estátua. Morreu lutando contra aqueles que viraram. É Bial, que se foda que tu acha genial. Monteiro Lobato é só um racista arrombado. Olha seu menor com o boneco do Thor. Louro de olho verde segurando o machado. Imagina seu menor com o boneco do Xangô. A vizinha passando falando tá amarrado. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Parece que o futuro tá repetindo o passado. Se fosse pra escolher um bandido de estimação, eu preferia o Lampião e não o Flávio Bolsonaro. Eu odeio Luiz Alves de Lima Silva, lembrado como herói do que de Caxias. Acabou com a revolta de João Balaio, que matou o soldado que estuprou suas filhas. Tu conhece Nego Cosme e o Cara Preta, João Cândido e a revolta da Chibata. Se conhecesse ia saber que a princesa Isabel tava querendo bancar de fada sensata. Maria Filipa, que era arretada, lutou contra a invasão da tropa portuguesa. Joana Angélica de Jesus, a freira assassinada com uma baioneta. Vocês Cara, nunca viram que Capitão vídeo de Areia? foda, velho. Ler o livro de Castro Alves, adorar o Mickey que veio da Disney. Pineapple sabe fazer muito bem os videoclipes deles. Foda-se que o Alok vai comprar um Porsche. O problema desses caras tá ficando rico. O problema é o Cartola ter morrido pobre. Nem Luiz Inácio, nem o Bolsonaro. Esse fanatismo todo me... A ilusão dele falando de tragédia e ilustrando uma arma. O quilombo de Palmares que ficava em Alagoas, que até hoje é o estado que mais mata jovem negro. Quanto Marco Vinícius, quantas Ágata, quantos Amarildo, quantos João Pedro. Quantos nessa guerra vai ficar ileso? Das vítimas da guerra contra as drogas. O Witzel ali no helicóptero. Cara, quantas pessoas, velho? Nossa.
Um feat de 4 minutos, quantas pessoas são necessárias? Acabou. Um feat de 4 minutos, quantas pessoas são necessárias para fazer? E o TK, ele é sensacional. O videoclipe remete muito ao Forrest Gump, um filme da década de 90 que marcou uma geração inteira foi marcada. É um dos filmes preferidos na minha vida, pela história que ele conta e pela participação histórica que o personagem também tem em vários momentos, na construção de vários ídolos para a cultura pop, de empresas e afins. Ele conta a história de um rapaz, né, que está vendo durante uma reportagem na televisão que um amigo dele fez um assalto num ônibus e acabou fazendo pessoas reféns. Remete muito ao que aconteceu no ônibus 174, para falar a verdade, 174, que tem um documentário e tem um filme que relata um pouquinho sobre a história desse ônibus e do rapaz que presencia, que é o protagonista dessa história, desse crime bárbaro que infelizmente ocorreu no Rio de Janeiro. E esse caso explica muito bem o quanto de abandono do poder público tem perante as pessoas que estão em vulnerabilidade social. Ele conta muito como o poder público, que deveria dar totalmente o respaldo para as pessoas, não dá o mínimo de condição para que essas pessoas tenham o mínimo para viver, que é moradia, uma saúde, uma alimentação, uma segurança, sabe? Garantir que aquela pessoa tenha o mínimo para conseguir um trabalho, para conseguir sobreviver nessa selva de pedra que temos hoje. E ele contextualiza muito sobre isso. Fala sobre esse rapaz no ponto de ônibus, que era apelido de professor, porque passava dia em rua, entregando leitura, né? E acabou indo para um caminho sem volta. E ele traz sobre todo esse contexto histórico nosso. É muito fácil algumas pessoas falarem: eu não sou racista, então cotas não precisam existir, não precisa de esse auxílio do governo social, porque lá passado teve, isso não reflete hoje, sendo que é uma falácia muito grande por pessoas que não conhecem a própria história. Que é um dos pontos centrais aqui. O Brasil não conhece a sua história. Hoje, necessita de cotas raciais e de cotas sociais, porque essas pessoas sofreram, estão nessa situação pelo todo esse contexto histórico. Se for pensar que menos de 140 anos atrás foi abolida a escravidão, que ainda tem pessoas em estado de escravidão, existe racismo, tem pessoas que não contratam outras por conta da cor da pele ou por conta de onde a pessoa vive, necessita de cotas raciais e cotas sociais. A cada vez mais, muitas pessoas estão disseminando seu ódio perante as outras e justificando esse ódio como fosse uma forma de combater um ideal, seja ele comunista, socialista ou pessoal de esquerda quer combater o outro justificando que ele é de direita. E esquecemos totalmente essa questão histórico nosso. Que é essa questão que estamos apenas repetindo o nosso passado. Como aquela frase famosa que tem: conheça o seu passado para não repeti-lo. E o Brasil não conhece o seu passado, não conhece a sua própria história. De pensar que em poucos anos atrás vivíamos uma ditadura militar. Em 88 foi constituída a nossa Constituição Federal. E o SUS
foi feito em 88. Antes disso, não era todo mundo que tinha acesso à saúde. Somente os trabalhadores. Se você não tivesse um mínimo de condição de trabalho que seja, você não era ninguém. Antes disso, pessoas diferentes eram internadas em hospitais psiquiátricos. Somente, caso você queira saber um pouco mais como funcionava isso, tem livro, O Holocausto Brasileiro, que é o do Hospital de Barbacena. Tem documentário no YouTube que fala sobre esse também livro. Explica um pouquinho sobre essa questão de como a sociedade, como o governo, como o Brasil, a nossa cultura, exclui o diferente. E era o que acontecia muito durante a ditadura militar. Se você fosse contra o governo, você era até internado em hospital psiquiátrico como um louco. Ou era morto, infelizmente. Então, esse videoclipe, essa música, relata muito sobre isso. Que se uma pessoa foi para um caminho errado, entre aspas, de crimes, pode ser que aquele caminho tenha sido o único caminho que ela teve para sobreviver. Porque é muito fácil julgarmos falando que aquilo lhe merece morrer sem conhecer a vida daquele outro. Se a pessoa cometeu um ato criminoso, ele deve pagar pelo crime, claro, mas também temos que entender aquele crime foi o resultado de quê? De que local histórico aquela pessoa surgiu? Que local sócio-histórico que ela surgiu? Que ambiente familiar que ela teve? Como a sociedade olhou para ela? Porque quando um adolescente começa a ter qualquer tipo de ato delinquente, a própria escola o abandona, já cria um estigma para ele, de ele não vai ser aquela pessoa boa, bandido, que ele faz isso e aquilo. Acontece qualquer coisa, a escola já fala que ele é o culpado, tendo que tem alguns momentos que ele não sabia nem o que aconteceu, mas pela escola ter criado um estigma em cima dela, acaba levando a culpa por coisas que ele não tinha culpa. Ou a mesma criança, o adolescente é boa, só que por conta da família está morando em uma favela, por exemplo, a própria escola exclui essa criança, esse adolescente, e faz com que futuramente se torne um rapaz que acabou entrando por caminho errado. E essa sociedade não está preparada para pensar que o criminoso é um fruto de uma sociedade totalmente doente. O criminoso é fruto de uma sociedade, um país totalmente doente. E quando ele se entrega, o que acontece? É linchado. No lugar de, sim, pagar pelos seus crimes, mas também tentar entender mais. Porque a partir do momento que você entende sobre os crimes, o que levou alguém a ir para o caminho errado, você consegue criar políticas públicas para que aquela pessoa sirva de exemplo para estudos para outros adolescentes não entrarem. A partir do momento que você sabe o que fez alguém entrar para o caminho errado, você tem ferramentas, ou pode criar elas, mas você tem base para onde intervir. Você sabe que alguém envolto a um ambiente totalmente disfuncional, totalmente doente, totalmente estragado, entre aspas, você consegue intervir antes que outros adolescentes tenham o mesmo fim desse adulto. Eu sou um cara que lê muito sobre crimes. Eu leio demais sobre casos criminais. E principalmente questões sociais. E já é meio que comprovado que quase 90% que
todo e qualquer criminoso surgiu de um ambiente disfuncional. Surgiu um ambiente envolto a violência, a drogas, abandono afetivo, abandono financeiro. Então, quase 90% dos criminosos nascem desses ambientes. Então, é muito mais fácil cuidar do criminoso, porque é muito mais barato do que dar uma vida para um adolescente, para uma criança, para que ele não se torne esse criminoso. E antes de falar que dados que eu estou tirando, eu fiz meu TCC na faculdade de conclusão de curso sobre a influência familiar na construção de um adulto criminoso. Então eu vou colocar aqui na descrição alguns artigos que comprovam esses dados que eu disse. Mas aí, o que você acha do que eu disse? Do videoclipe, da letra da música? Comente aqui embaixo sugestões, feedback, seja negativo ou positivo. Que eu vou estar aberto a qualquer comentário que vir a surgir. Se inscreva no canal para dar aquele apoio e até a próxima!